Fala pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Gustavo aqui na área e eu vou trazer para vocês uma novidade muito grande, que é a minha nova suíte de ferramentas. São meus indicadores que eu desenvolvi e estou trazendo para vocês operarem com uma visão mais clara, tendo uma amplitude do que está acontecendo no mercado. E esse indicador é um indicador de volume. É claro que eu tenho outros indicadores auxiliares e eu vou estar mostrando nesse vídeo, compartilhando na minha tela e mostrando um pouco mais do meu trabalho para vocês. Até o vídeo! E agora, pessoal, compartilhando aqui minha tela para vocês, vocês podem ver como é a suíte, tá? Eu vou estar mostrando os detalhes, quais os recursos, o que eu estou trazendo para vocês de novidade e por que isso vai auxiliar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar em partes, tá? A gente está vendo aqui diversos indicadores na tela, e fazem parte dessa suíte, mas eu vou mostrar primeiro já de cara a cereja do bolo, que é o indicador de força, tá bom? Força com volume, que é o grande diferencial. E agora, pessoal, de volta aqui na minha tela, olha só. Esse aqui é o indicador que eu dei o nome de Volume Force, que é força do volume, tá? Esse indicador, pessoal, ele mostra o volume, mas ponderado por todas as moedas principais. E esse é o grande diferencial dele. Ele vai olhar o volume, que é o volume TIC, mas ele vai olhar ele em diversos ativos. Dessa forma, ele consegue entregar uma força da moeda para a gente estar tirando conclusões e informações para estar operando. Tá? Para quem não sabe, o volume TIC ele é muito importante, por mais que ele é diferente do volume real. Quando você estudar mais sobre essas diferenças, eu posso no futuro trazer um vídeo explicando um pouco mais. O volume TIC você não tem o volume, a quantidade de contratos, mas você tem uma correlação muito boa para estar vendo na hora de tirar conclusões e operar. Tá? Eu vou ampliar a tela aqui, vocês vão poder ver de uma forma um pouco melhor esse indicador. Tá? Então aqui eu estou mostrando somente as moedas relativas aos ativos que estão no gráfico. Então a gente está mostrando aqui a força do AUD e do dólar. O AUD nesse laranja escuro e do dólar nesse verde claro. Tá? Então ele já faz esse cálculo. Então, a gente já pode ver aqui no gráfico que o AUD, ele se valorizou, ele subiu e o dólar aqui enfraqueceu. Isso aqui é a força dos volumes. E a gente vê exatamente o gráfico acontecendo o quê? A paridade AUD-USD subindo, né? Porque o AUD é a moeda base e o dólar é a moeda cotação. Então, se a moeda base se valoriza, a paridade ela sobe. E o contrário também, né? Quando a moeda cotação se valoriza, então o gráfico cai, o preço cai. E a gente pode ver isso aqui, ó. Aqui quando o dólar subiu, a gente viu caindo, tá? Então, beleza, essa aqui é uma visão que a gente tem, tá? Somente dos ativos no gráfico. Existe nessa ferramenta que eu desenvolvi a possibilidade de mostrar apenas o símbolo do gráfico atual, tá? Como verdadeiro. Se eu colocar como falso, ele vai mostrar todos os ativos, todas as moedas, aliás, inclusive o ouro e o Bitcoin, e a gente vai poder ver como que está a força do volume delas. Tá? Vendo assim, fica um pouco mais embolado, né? Porque a gente está vendo todas juntos, mas é bom para a gente ter uma visão geral. E aqui, nesse dashboard, eu coloco aqui já classificado para o mais forte do mais fraco. Tá? Então ele tem essa classificação, os números são altos porque são os tiques, né? O volume TIC. Tá bom? Uma coisa muito importante que eu faço nesse indicador e torna o volume realmente útil para a gente tirar informações, que é o quê? A cada separador de período, vocês estão vendo essas linhas aqui no gráfico, ó, aqui, 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 aqui. Isso são separadores de períodos, tá? Eu vou explicar um pouco sobre o separador de período, porque ele é importante nesse caso. A gente está no gráfico de H1. No H1, pessoal, o separador de períodos ele pode ser ativado quando a gente clica com o Ctrl Y, ele aparece, tá?
Aqui a gente consegue ver, como eu estou no gráfico de H1, ele separa cada período por dia, tá? Então, se a gente puxar aqui, você vai ver que tem 24 velas de H1 para dar um dia. Então, o MetaTrader já separa para você, quando você colocar o Ctrl H, tem como você mostrar ele também de outras formas, tá? É para MT4 aqui. Você vai ver aqui que esse separador é diário. Se eu tiver no M30, é a mesma coisa. No MetaTrader, tudo abaixo do, incluindo o H1, ele vai colocar um separador de períodos de a cada dia, tá? No H4 para cima, a gente já vai ter aqui a semana, tá? Esse separador de períodos aqui, ó, é o início da semana. Pode ver aqui embaixo, eu vou até pegar o point fix para ficar mais fácil para vocês verem. Quando vocês clicarem com o botão da bolinha, do scroll do mouse, ele abre essa seta aqui, tá? Então, se vocês colocarem aqui embaixo, vocês vão ver a data, tá? Aqui embaixo. Então, ó, coloquei aqui embaixo a gente vê. Então, esse separador de períodos, vamos pegar esse último aqui, tá lá, ó, dia 3. Hoje nós estamos no dia 7. E fecha o separador de período no dia 10, tá? Hoje é quinta-feira. Então, sexta-feira, dia 8, sábado, dia 9, domingo, dia 10, fecha a semana, tá? Por mais que o mercado feche amanhã, sábado não tem e domingo só abre à noite no Forex. Então, a gente entendeu que esse separador de períodos no H4 é da semana. No diário, o separador de períodos é do mês, tá? Do primeiro dia do mês. Então, vamos aqui, esse último aqui, ó, começou dia 1º, hoje é dia 7, tá? Então, a gente tem aqui no diário, separando o separador de períodos mensal. No semanal, o separador de períodos aqui, ele é anual, tá, pessoal? Aqui, ó, começa aqui, ó, no dia 7/1. E no mensal, a mesma coisa, tá? Também o separador de períodos é anual. Então, pessoal, deixa eu só limpar tudo que está na tela aqui, para facilitar. Então, isso é importante entender porque essa informação no volume, esse indicador ele é muito interessante porque a gente utiliza o volume acumulado. Então, vamos aqui no H1, tá? O que acontece? O separador de períodos anterior, você pode ver que as forças, as que estavam no alto, elas caem, e as que estavam embaixo, elas sobem. Por que isso acontece? Eu faço isso via programação para a gente tirar mais proveito, para a gente enxergar o volume acumulado de acordo com o período que a gente está analisando. Então, se eu estou olhando o H1, qual que é o separador de períodos do H1, que eu acabei de falar? O separador de períodos de H1 é o diário. Então, todo dia ele zera, tá? Todo dia eu vou zerar esse volume acumulado. Ele zera aqui de acordo com o horário da corretora. Então, o horário da corretora é 0 hora. Como aqui é GMT, eu estou no Brasil. No Brasil, dá 9 horas da noite. São 3 horas anterior, tá? 21 horas, zera o horário do servidor dessa corretora. E na corretora aparece como 0 hora. Então, zerou e ele começa a acumular o volume. E aí a gente vai tirar o grande benefício dessa ferramenta. Por quê? A gente vai conseguir confrontar as moedas. Para você que não quer operar scalp, quer simplesmente se posicionar, ela vai ser útil se você olhar um time frame especialmente um pouco maior. Como aqui é o H1, mas a gente está focado no diário, a gente consegue ver que o áudio ele subiu e o NZD subiram a partir dessa linha vermelha. Essa linha vermelha, pessoal, da nossa ferramenta, é a linha 0. Então, o volume está 0. E tudo que está abaixo do volume 0 é um volume negativo. E tudo que está acima do volume 0 é um volume positivo. Entendendo isso, a gente vê que essa linha aqui ela é muito importante para a gente conseguir enxergar volumes que estão tendo acúmulo positivo. Então a gente pega o áudio e o NZD, eles estão subindo. Então a partir do início do dia isso já subiu. Quem apostou na valorização deles se deu bem, porque eles continuaram se valorizando. O dólar, ele teve uma queda, tá? Aqui está dando 2 horas da manhã do horário do servidor, que para a gente daria 11 horas
né, da noite. Ele começou a se desvalorizar, depois ele voltou e agora ele está se desvalorizando novamente. Então, quem apostou aqui contra o dólar, a favor do AUD, do NZD, aqui conseguiu tirar proveito dessa análise, porque ele viu o acúmulo de volume. Tá? Então, mas o que é legal? A gente tem diversas funções. Né? A partir do M30 para baixo é sempre o diário, como eu falei. Né? Então, se você está começando ou quer fazer um scalper, é interessante você olhar H1 e os anteriores para estar tirando essas informações. Ó, no M5 a gente vê o caminho um pouco mais detalhado de como foi. Né? Vou ampliar aqui para a gente ver mais fácil. Então a gente vê ó, que o áudio ele não só subiu, ele teve, aí esperando carregar, ó, carregou. Ele teve um avanço, teve um declíniozinho, depois continuou e foi direto. E se a gente abrir o M1, aí a gente vê mais detalhado ainda, que aí é o que eu indico para quem quer tirar benefício operando mais scalper. Você tem que ficar fazendo esse lance entre os time frames para tirar uma análise um pouco mais complexa, mais completa. Mas é interessante você ver o M1, por quê? No M1 você vê detalhadamente o que aconteceu no dia. Então a gente vê aqui, ó, depois que iniciou o dia, como foi esse caminho e como está sendo a evolução dele. A gente vê que o ouro aqui ele ficou negativo, o dólar foi só caindo, mas em algum momento o ouro começou a ficar no campo positivo e depois disparou. Se a gente pegar o gráfico do Shao, a gente vê exatamente isso. Ó. Eu estou aqui no M1 mesmo, no Shao, a gente vê que ele teve essa valorização. Então o volume ele vai entregar para a gente essa informação muito útil. Ó. Aqui já no template completo a gente vê ó, que o ouro ele caiu, depois ele foi se valorizando a partir daqui. Ó. Tá? Então beleza. Agora vocês já entenderam a base. Ó, tá me dando um gatilho aqui, mas é lá do switch. Depois eu vou apresentar melhor. Então, a gente consegue ter essa informação, é muito importante ter essa informação, porque o grande X da questão é o volume acumulado. Então, a gente tem um volume acumulado para a gente tirar proveito, porque não adianta simplesmente ver o volume e a gente não conseguir tirar proveito. Então, aqui a gente consegue. Se eu for para o H4, aí eu vou ter uma visão agora no semanal. Então, eu consigo tirar também proveito para a semana, tá? Vendo esse acúmulo na semana. No diário, eu vou estar vendo um acúmulo aqui baseado no mês, tá? No semanal, aí eu já estou vendo no ano. Ó, o que a gente vê no ano o Bitcoin, olha. A linha do Bitcoin só se valorizou, o dólar, o ouro também, o Yen, ó, tem se desvalorizado muito. No mensal, mesma coisa, a gente vê no ano, tá? Então esse é um volume e que ele vai tirar para a gente, mesmo sendo volume TIC, informações preciosas para a gente estar conseguindo operar. Tá? Porque existe uma correlação muito grande do volume TIC para o volume real. Então, beleza. Essa é a primeira parte explicando para vocês por que esse indicador ele é poderoso e por que ele pode te ajudar com essas informações de volume das moedas, ou seja, é uma força das moedas com volume e um volume acumulado. Beleza? Vamos partir aqui agora para o nosso painelzinho aqui, que ele é bem simples, tá? O nosso painelzinho aqui, pessoal, ele vai mostrar por ordem decrescente do mais forte para o mais fraco. Eu faço aqui uma ponderação para colocar essas forças e eu tenho uma setinha. A setinha ela aponta se no período anterior estava menor do que o período atual, quer dizer que está subindo. Se no período anterior está maior do que está o atual, então ele está caindo. É só uma informação para você saber. Ah, beleza, ele está forte, mas ele está forte subindo ou está forte caindo? Então essa é uma informação interessante que a gente consegue entregar. E aqui embaixo é uma informação em relação ao time frame que eu estou no H1. Então a gente está no H1, a gente consegue ver aqui, deixa eu pegar uma cor mais escura, no H1. E aqui ele mostra o time frame atual e aqui ele mostra o time frame diário. Mas o que é esse nome do ativo DIF? Aqui eu já pego o volume líquido. O que é o volume líquido? É a diferença entre o volume vendedor e o volume comprador. Então, o AUD USD, ele está no H1 com volume de 1 líquido, ou seja, ele está quase no 0 a 0, mas ele está no campo positivo
com 1 líquido. E no diário ele está com 97 líquido, ou seja, ele está mais positivo que negativo em relação a volumes compradores. Tá? Repare que o volume líquido é diferente desse volume que está aqui. Aqui é o volume acumulado, se é um volume acumulado positivo ou negativo. Aqui não, aqui é o volume líquido, tirando o volume vendedor do comprador. Então isso auxilia também para você pegar a aceleração do movimento e é muito útil. Tá bom? Então, esses recursos básicos aqui da ferramenta, eu vou me ater mais a ela do que as outras nesse momento, porque ela é a principal. Ela é o que dá sentido a todo o operacional e todos os outros indicadores, e no futuro eu posso trazer até mais, eles só vão servir para dar base a essa ferramenta que é a ferramenta principal, que é o volume, tá? Então, beleza. Nas propriedades a gente tem uma diversa gama de opções, tá, pessoal? Escolher time frame, daqui da diferença aqui eu coloquei no diário, mas a gente pode colocar outro, se você opera outro tipo de time frame. Esconder o dashboard, mostrar o dashboard. Outra coisa, se eu colocar para mostrar somente a moeda do gráfico, ou seja, as duas moedas que estão aqui do ativo, ó, você repara que aparece uma outra linha aqui pontilhada, né? O que é essa linha pontilhada? É a média desse volume. Tá? Então, quando eu coloco só a moeda no gráfico, além de eu mostrar a força, eu ainda mostro a média. Para que serve isso? Para a gente, às vezes, utilizar até como um gatilho de entrada ou ver se o volume está subindo acima da sua média. Então, aqui, ó, a gente vê aqui no áudio SD, o que a gente consegue tirar de conclusão baseado na média? Que aqui nesse ponto ele começou a trabalhar acima da média, que foi mais ou menos aqui, ó. Aí você vê que ele começou a subir. O dólar também começou a trabalhar acima da sua média aqui. Só que aqui nesse momento ele caiu e aqui o áudio permaneceu. Então a gente vê que é aqui, ó. A gente vê um aumento aqui do preço. Vocês conseguem ver que são várias coisas que vão auxiliar vocês a tirar informações para fazer as suas operações, seus gatilhos. Por isso que eu digo, essa é a melhor ferramenta que eu já fiz até hoje. De longe é a melhor força das moedas que eu já desenvolvi, tá? E eu estou trazendo ela para vocês conhecerem aqui. Ela vai ser comercializada, tá? Eu vou colocar na descrição aqui valores, eu vou colocar também para você como que se faz para você adquirir, para você mandar mensagem para mim, tá? Então, beleza. Vou estar mostrando aqui para vocês mais alguns recursos. Outro recurso que é bacaninha aqui também, então, essas médias são todas configuráveis, tá, pessoal? Você pode escolher o período da média, se ela é exponencial, se ela é simples. Ela está como exponencial de 6 períodos, ou seja, ela é bem curtinha para a gente ver essa evolução, tá? O painel a gente pode ajustar tamanho dele, fonte, tudo customizável. As cores da média a gente pode também. Aqui a gente tem a parte de setas, tá? É possível a gente usar setas e colocar filtros para configurar essas setas também. Isso aí no próximo vídeo eu posso falar mais detalhado, tá? Ó, a gente tem setas que vão auxiliar nos gatilhos baseados nessa força aqui, tá? Beleza. Aqui é um vídeo de apresentação, então eu estou mostrando a base para vocês e eu vou gravar mais conteúdo explicando, esmiuçando mais, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem, ó, deixa eu botar no H1 para ficar um pouco melhor de ver e vou aproximar, tá? Então a gente vê aqui, pessoal, vou tirar o separador de períodos. Esse aqui é a suíte. O que compõe a suíte? Né? Para vocês que tiverem interesse de estar adquirindo. Primeira coisa, a força do volume, que é o principal, beleza? Nós temos um RSI modificado aqui que eu utilizo. Esse RSI, ele mostra um pouco mais a questão da tendência, ele auxilia. Então, você na hora de olhar o volume, quer pegar um gatilho a favor da tendência, então ela é bacana, vai auxiliar. Aqui ela tem algumas mensagens para ajudar, por exemplo, o RSI está positivo, ele vai falar para você comprar, evitar fazer venda, tá? Então tem esse auxílio visual também que eu criei.
Outra ferramenta que nós temos é o calendário econômico, que é muito importante para quem vai operar. Então, o calendário econômico em português aqui, o nome dos eventos eu coloquei em inglês, mas vai ter a opção de colocar também em português. Depois eu vou gravar um vídeo explicando sobre esse indicador de calendário econômico também, tá? Para MT4. Lembrando que essa suíte é para MT4, tá? Outro indicador aqui que a gente utiliza, já esse indicador não fui eu que desenvolvi, mas eu gosto muito dele. Eu tenho um indicador próprio que eu desenvolvi de suporte à resistência, mas eu acho esse mais bacana de utilizar, então ele está aqui nessa suíte que é o Dom Forex, muitos devem conhecer, tá? Ele mostra aqui informações, linhas de suporte e resistência, então são regiões importantes para quem vai operar também, tá? O preço, pessoal, ele tem regiões, como eu posso dizer, ele tem essas regiões, deixa eu sumir aqui, que acho que minha tela sumiu. Aí. O preço, ele tem regiões que eles são respeitadas, são pontos, vamos falar assim, psicológicos, né? A gente que tem, por exemplo, está aqui no Brasil, tem o dólar e tem o real. Por exemplo, um ponto psicológico para a gente é R$6, porque ele já chegou próximo, mas a gente tem o 4,50, tem o R$4, são pontos que resistem, né? O mercado está trabalhando porque o dólar é importante. No mercado de câmbio, as paridades ali, as moedas estão envolvidas, elas são importantes porque existe comércio exterior, existe equilíbrio entre as nações. Então, esses pontos aqui, pelo menos por fora, que são muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Então, beleza. Que mais que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui os níveis de suporte e resistência que eu falei, e a gente tem uma outra ferramenta que eu desenvolvi, e aí eu vou mostrar ela no gráfico sozinha também, tá? Eu vou mostrar ela junto com a força aqui. Essa ferramenta aqui, ela auxilia muito para quem quer operar scalper, tá? Dá para você não operar scalper com ela? Dá, se você for para um time frame maior, você vai tirar proveito dela também. Mas assim como eu estava falando sobre as regiões de suporte e resistência, outra coisa que é muito importante no mercado financeiro são as regiões de máximas e mínimas, tá? Então, essa ferramenta que eu desenvolvi, ela mostra rompimento de regiões de máximas e mínimas de acordo com o time frame. E ela é representada pela linha vermelha e a azul. A azul sendo uma região de mínima e a vermelha de máxima. Então, ele mostra visualmente com setas e com alerta como que está a relação desse rompimento, tá? Então, para ficar mais fácil, ele mostra com a seta. Mas não é porque ele mostrou uma setinha de compra aqui que eu vou comprar, ou mostrou uma de venda que eu vou vender, né? Se você quiser fazer isso, você pode fazer, mas o ideal é você usar em conjunto todos os recursos dessa suíte, né? Usar aqui o volume, usar a tendência, eu mostrei usar as regiões de suporte e resistência. Se às vezes deu uma seta pertinho, né? Vamos para o gráfico aqui completo, ó. Às vezes aqui, ó. Aqui é uma situação bem interessante para a gente comentar. Aqui deu uma seta, né? Bem em cima daqui de uma resistência. Cara, evita essa seta, porque a chance de dar ruim é grande. Tanto é que ela deu uma pontuação pequena se você entrasse em cima da seta. E eu poderia tomar um stop, tá? Mas essa ferramenta que eu desenvolvi, ela não é para você sair entrando quando dá a seta, né? Você pode reparar que ela já te dá uma região de entrada, uma região de stop e uma região de alvo, tá? Então, eu criei esse recurso baseado na movimentação específica do ativo. Então, um ativo que movimenta mais, ele vai ter um alvo num lugar, um ativo que movimenta menos em outro lugar, o stop também. Então, eu coloco, normalmente a entrada ela não é em cima do candle que deu a seta. Por exemplo, rompeu aqui e a seta deu aqui. Você não vai entrar aqui, você vai esperar fechar esse candle e vai entrar aonde está indicando. Tem até o preço e quantos pontos acima de onde deu a seta, tá? Então isso te deixa um pouco mais seguro. Ele vai te indicar sempre da última seta. Esses dados aqui são sempre a seta mais recente. Ele não está mostrando dessa seta, não está mostrando dessa, ele está mostrando da mais recente, tá? Então aqui seria uma boa entrada se tivesse entrado aqui. É claro que eu estou no H1, né? A pontuação aqui, ó, entrada aqui,
daria mais de 100 pontos. Né? Então você pode colocar um alvo fixo ou ir trabalhando aquela posição. E o stop estaria aqui. Ó. Então esse operacional ficou muito legal quando você casa aqui com o volume. Vamos ver no volume aqui, o que o volume diria para gente? Vou mostrar só o ativo do gráfico. Tá? Beleza. Ó, o que a gente tem aqui? O volume trabalhando acima da média. A gente tem um dólar com a força abaixo, trabalhando na região negativa e abaixo da média. Então aqui deu um bom gatilho pela força aqui, tá? Então deu bem interessante, sem olhar as outras questões que a gente pode estar olhando, tá bom? Então ficou muito legal isso aqui. Vou tirar as outras setinhas aqui para não confundir, tá? Então beleza. Esse indicador aqui é um indicador que foi fantástico também, esse de rompimento. Então, eu casei uma suíte aqui, pessoal, que ficou fantástica, tá? Para operar scalp, vocês têm me acompanhado aí nos stories, nas redes sociais, eu tenho postado. Cara, dá para operar, dá para tirar benefício com isso aqui sim, tá? Então, é sempre esperar essa região de entrada para estar fazendo as entradas. Aproveitar isso aí. Então, a gente casou um setup aqui, vamos falar assim, completo, né? Onde a gente tem o volume da força para mostrar para a gente, para confirmar, a gente tem o gatilho de entrada e a gente tem as regiões aqui, tá bom? E a gente tem o calendário econômico que a gente fica de olho. Então, pessoal, eu vou esmiuçar em mais vídeos mais para frente cada um dos indicadores. Aqui foi uma visão geral, onde eu te falei e te mostrei como funciona o setup completo com minha suíte de indicadores. E se você gostou, se você acredita que faz sentido para você, pode estar enviando mensagem para mim, que eu estou vendendo a licença dessa ferramenta, desse setup, e eu acredito que vai ajudar muito vocês. Eu não vou trazer algo que não seja para ajudar e eu utilizo no dia a dia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou estar trabalhando aqui diariamente em cima desse setup, está muito bom. Claro que eu falo, não é só um setup engessado, não é só você pegar e, é aqui que tem que entrar que eu vou entrar. Não, você faz várias análises, pode juntar análises pessoais de vocês, mas vocês vão tirar um proveito muito legal aqui. Essa ferramenta ficou fantástica e eu estou abrindo agora para vocês, quem tiver interesse está adquirindo. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um forte abraço. Vejo vocês operando, vejo vocês tirando proveito dessa ferramenta, tá bom? Um abraço, até mais!